Olá, meus amigos criadores. Bem-vindos ao Canaril Santos Costa. Essas criações, como estão a decorrer? Espero que bem. Por falar em criações, e como tenho tido vários contactos de criadores que têm solicitado ajuda sobre alguns problemas relacionados com as posturas de ovos, decidi-vos trazer um vídeo sobre essa temática muito comum nesta fase da época. Porque é que essas situações ocorrem? Quais as possíveis causas? Como tratar? Antes de iniciar o vídeo, peço que subscrevam o canal, meus amigos criadores. Tenho verificado que, apesar das visualizações terem subido bastante nos últimos tempos, em cada 4 pessoas que visualizam os vídeos colocados aqui no canal, apenas uma é subscrita. Recordo que, se forem subscritos no canal, receberão uma notificação sempre que for lançado um novo vídeo, não estando assim dependentes de outras redes sociais para estarem a par dos vídeos que vão saindo. Como sabem, a subscrição do canal é gratuita, basta apenas clicar no botão subscrever. Considero que os vídeos que coloco no canal não são aqueles vídeos típicos de venda da banha da cobra, como alguns que vemos por aí. Tento sempre aplicar uma base científica nos vídeos que elaboro, à qual junto a minha experiência, para conseguir obter um resultado final que realmente ajude os criadores. Problemas com as posturas de ovos. Vou de seguida falar um pouco sobre cada um dos temas mais usuais que ocorrem nos nossos aviários. Ovos sem casca ou com casca mole. Cálcio e vitamina D. Todos nós criadores sabemos que o cálcio é um mineral que tem de estar presente na dieta das aves durante todo o ano, inclusive na época de criação. No entanto, existem criadores que colocam uma ou mais fontes de cálcio à disposição das aves, seja através de algumas variedades de grite que contêm cascas de ostra trituradas, seja através da colocação de osso de choco preso às grades ou de um bloco de cálcio, seja adquirindo produtos na forma líquida que contêm cálcio, os quais são misturados na água de beber, ou ainda administrando cálcio em pó na papa de alimentar os progenitores e as crias. O criador vê as aves a dedicarem os blocos de cálcio, o osso de choco ou o grite, a beber da água que contém cálcio ou a se alimentar de papas com cálcio e considera que as mesmas não terão problemas a nível de déficit de cálcio no organismo, pois têm essas fontes de cálcio à sua disposição. Quando se deparam com os primeiros ovos sem casca ou com casca mole, ficam espantados sem saber muito bem o que aconteceu. É importante que os criadores tenham a noção de que as aves não têm capacidade para assimilar o cálcio no seu organismo sem uma pequena ajuda. Ou seja, a ave ingere o cálcio de todas essas fontes que colocamos à disposição, mas este não é absorvido pelo organismo, acabando por ser expulso na sua totalidade pelas fezes. E por que é que isso acontece? Perguntam vocês. Porque as aves necessitam de ingerir vitamina D para conseguirem assimilar o cálcio no seu organismo. Se o criador colocar à disposição das aves várias fontes de cálcio, mas não proporcionar também a vitamina D às mesmas, estas não irão absorver o cálcio. A vitamina D, também conhecida como a vitamina do sol, é um nutriente essencial que o corpo das aves utiliza em muitos processos vitais, como por exemplo a construção e manutenção de ossos fortes e a formação de ovos durante a altura de criação. A vitamina D é uma vitamina lipossolúvel que ajuda principalmente as aves na absorção de cálcio. Promove também o crescimento e a mineralização dos ossos. Está ainda envolvida em várias funções do sistema imunológico, digestivo, circulatório e nervoso. A vitamina D pode ser produzida pelo organismo das aves se estas estiverem expostas ao sol. Se as aves estiverem num aviário que não tenha incidência solar direta durante uns minutos por dia, não conseguirão produzir a vitamina D nos seus organismos
pelo que os criadores deverão administrar alimentos e outros produtos que contenham a vitamina D. A vitamina D tem origem animal, pelo que pode ser encontrada na grande maioria das vezes em derivados animais. A exceção são os cogumelos, os quais também são uma boa fonte de vitamina D. A vitamina D está presente em vários alimentos que poderemos colocar à disposição das aves, como por exemplo a gema do ovo, o óleo de salmão e o óleo de fígado de bacalhau. A outra forma de administrar às aves é através de suplementos vitamínicos que contenham a vitamina D. É então muito importante que, apesar de termos sempre à disposição das aves uma fonte de cálcio, que pelo menos 2 vezes por semana as possamos colocar um pouco ao sol ou que administremos vitamina D para que as aves absorvam efetivamente o cálcio que ingerirem. Ter ainda em atenção que o cálcio em excesso no organismo das aves poderá levar a uma dificuldade de absorção de alguns minerais. Fósforo. Depois temos o fósforo, o qual também é extremamente importante no desenvolvimento das aves. Juntamente com o cálcio, o fósforo é o principal mineral responsável para um bom desenvolvimento das aves. Para além disso, é extremamente importante para a produção da casca dos ovos, pelo que uma deficiente administração de fósforo às nossas aves irá certamente afetar o desempenho destas na postura de ovos, apresentando ovos sem casca, com casca mole ou ainda posturas de ovos pequenos. O fósforo poderá ser administrado às nossas aves através da alimentação, estando presente em vários alimentos, como por exemplo a gema de ovo cozida, sementes de girassol secas, aveia, sementes de linhaça, germene de trigo, ervilhas, arroz integral, etc. Poderá ainda ser administrado através de produtos vitamínicos e minerais que contenham fósforo. Por vezes, mesmo que coloquemos todos estes nutrientes à disposição da ave, continuam a ocorrer episódios de posturas de ovos sem casca ou de casca mole. Isso poderá ser devido a um déficit no organismo da própria ave em conseguir absorver no seu organismo os minerais necessários, como o cálcio e o fósforo. Por vezes, o metabolismo de uma determinada ave pode não conseguir assimilar bem os nutrientes colocados à sua disposição. É neste tipo de situação em que normalmente ouvimos os criadores dizerem: mas eu dou o mesmo a todas as aves, se fosse por isso todas tinham o mesmo problema. Pois é, meus amigos criadores. Cada ave é um organismo independente com as suas virtudes e as suas carências, a qual faz parte de um plantel. Tal qual como nos seres humanos, em que membros de uma mesma família, de uma mesma casa, sujeitos à mesma dieta, apresentam virtudes e carências diferentes uns dos outros, como falta de açúcar no sangue, falta de cálcio no organismo, etc. Por isso, se tiverem um plantel constituído, por exemplo, por 20 fêmeas, e uma ou duas apresentarem esse problema, é normal que a causa seja essa. Se os números forem muito superiores, é provável que o problema seja outro. Ovos pequenos. Por vezes, existem algumas fêmeas que na primeira postura do ano colocam um ou mais ovos pequenos. Ao contrário do que muitos criadores pensam, a causa não está associada à falta de cálcio na dieta dessas aves. A causa poderá ser devido ao aparelho reprodutor ainda não estar totalmente desenvolvido em aves novas. Aquelas fêmeas que nasceram no ano anterior, nas últimas posturas, em julho ou agosto, é normal que não estejam prontas a criar em fevereiro ou março do ano seguinte, começando a criar mais tarde que as restantes fêmeas mais velhas. Por vezes, quando uma determinada fêmea ainda não está pronta para criar, o criador junta-lhe à mesma um macho, o qual já está com o cio, acabando a fêmea por ser forçada a criar,
sem, no entanto, estar ainda preparada. O resultado, algumas das vezes, é essa fêmea fazer uma postura de ovos pequenos. Esta situação de postura de ovos pequenos pode ocorrer também no final das criações. Neste caso, por as fêmeas já estarem desgastadas e os níveis minerais já estarem bem abaixo do normal. A causa dos ovos pequenos poderá também ser uma falta de fósforo na dieta administrada às aves pelo criador. Uma dieta precoce em nutrientes pode levar a um déficit na formação dos ovos, aparecendo dessa forma os ovos pequenos. Normalmente, esses ovos pequenos não estão galados, ou se estiverem, os embriões normalmente morrem. Ovos com 2 gemas. Por vezes, no decorrer das criações, deparamo-nos com fêmeas que colocam ovos com 2 gemas. Normalmente, esses ovos são bem maiores que os restantes ovos dessa postura. São ovos que poderão estar galados. No entanto, no decorrer do choco e do desenvolvimento dos embriões, acaba por ocorrer uma morte embrionária, acabando quase sempre por acontecer a morte dos embriões ainda no interior do ovo. É uma situação que pode ocorrer devido a uma dupla ovulação simultânea ou devido a uma gema prévia ter ficado no oviduto da fêmea, acabando por se unir a outra gema no mesmo ovo, entretanto formado. Posturas com poucos ou muitos ovos. Nos canários, por exemplo, uma postura considerada normal andará por volta dos 3 a 5 ovos. No entanto, por vezes podem efetuar uma postura composta por apenas 2 ovos ou o inverso, ou seja, uma postura composta por 6 ou mais ovos. Esse tipo de situação ocorre quase sempre devido a uma alteração hormonal nas fêmeas. Poderá ocorrer tanto em fêmeas que ainda não estão maduras sexualmente, como em fêmeas adultas já com experiência e prontas a criar. Ovos presos. Por vezes, algumas fêmeas ficam com os ovos presos, morrendo muitas das vezes com os ovos no seu interior por não o conseguirem expulsar. O comportamento dessas fêmeas passa por ficarem no fundo da gaiola ou nos poleiros, sendo possível observar espasmos na zona da cloaca e movimentos rápidos. Se o criador apalpar a zona da cloaca, verifica que esta está dura devido à presença do ovo, o qual está formado e pronto a sair. Se o criador tiver experiência, poderá tentar ajudar a fêmea a expulsar o ovo. Se não tiver experiência, deverá solicitar a ajuda de um criador mais experiente. O procedimento normal passa por colocar uma gordura vegetal, como por exemplo azeite, ou uma pomada gordurosa na zona da cloaca e massajar com movimentos circulares e de forma suave para evitar partir o ovo, para que se estimule a cloaca a se descontrair por forma a expelir o ovo. Podemos ainda aquecer água e, sem magoar a fêmea, colocá-la a uma distância segura para que os vapores da água incidam sobre a zona da cloaca, para que esta dilate enquanto continuamos a massajar a zona. Seguidamente, e com muito cuidado, deveremos pressionar a zona atrás da cloaca, por forma a fazer alguma pressão nessa área para provocar a saída do ovo, sempre com extremo cuidado para não o partir no interior da fêmea. É normal começar a ver o início do ovo a sair da cloaca. Com muita paciência e devagar, deveremos repetir esse procedimento até o ovo sair na sua totalidade. Ovos brancos. Várias vezes, quando iniciamos uma época de criação, acontece termos muitos ovos brancos nas primeiras posturas. Não raras vezes, ouvimos outros criadores a dizer que essa é uma situação normal,
que na postura seguinte tudo irá normalizar. Mas será mesmo? É importante que os criadores revejam os seus pensamentos, pois essa não é uma situação normal. A época de criação deverá ser o reflexo de tudo aquilo que foi feito no decorrer durante o ano transato. Se as primeiras posturas tiverem muitos ovos brancos, é sinal que o Criador não fez tudo aquilo que deveria ter feito, e as consequências são refletidas nessas posturas de ovos brancos. Dentro do que referi, existem várias situações que poderão levar ao aparecimento de ovos brancos, entre as quais as causas ambientais. Por exemplo, os ovos serem mantidos em ambientes com ar de má qualidade, com gases nocivos ou micro-organismos patogénicos. Dessa forma, o embrião morre antes do 7º dia de desenvolvimento, ficando o criador a pensar que o ovo não foi galado. Para evitar essa situação, é importante que o aviário tenha uma boa ventilação de ar para que o ar seja renovado com frequência, mantendo uma boa qualidade. Outra situação que poderá provocar o aparecimento de ovos brancos é a falta de limpeza regular das instalações. É importante que o criador limpe fundos das gaiolas pelo menos uma vez por semana. O manejo incorreto dos ovos também poderá provocar o aparecimento de ovos brancos. Movimentos bruscos, por exemplo, no decorrer de uma ovoscopia, poderão provocar um aborto espontâneo. Como os ovos são porosos, conseguem absorver grande parte dos agentes que circulam ao seu redor e também os micro-organismos presentes nos sítios onde são colocados ou ainda que estejam presentes nas mãos dos criadores. As principais causas infecciosas de ovos brancos são as micoplasmoses. Poderão assistir ao vídeo sobre micoplasmose aviária clicando no link acima, e as bactérias encontradas no meio ambiente ou nas mãos dos criadores. As mãos dos criadores, se não estiverem bem desinfetadas, podem conter várias bactérias, as quais são absorvidas pela casca, matando os embriões no interior dos ovos. Daí, ser muito importante o criador lavar sempre as mãos entre o manuseio de ovos de ninhos diferentes. As micoplasmoses podem causar infertilidade nos machos e nas fêmeas e a morte do embrião no ovo, principalmente antes da eclosão. Alguns produtos administrados às aves na fase de preparação podem causar uma baixa ou mesmo ausência de produção temporária de espermatozoides por parte dos machos, como alguns antibióticos e sulfamidas. Nenhum ovo é galado nessas condições. No entanto, as principais causas do aparecimento dos ovos brancos são do foro nutricional, como por exemplo uma dieta desequilibrada, falta ou excesso de vitaminas, falta de minerais, deficiência de aminoácidos, etc. Por fim, a idade precoce dos progenitores poderá provocar também o aparecimento dos ovos brancos. Aves imaturas sexualmente podem ser estimuladas por outras mais velhas para iniciarem o ciclo de reprodução. No entanto, como ainda não têm o sistema reprodutivo totalmente desenvolvido, é normal que os ovos colocados não estejam fecundados, dando origem ao aparecimento de ovos brancos. Espero que ainda estejam a assistir e que tenham gostado do vídeo. Se assim foi, não se esqueçam de deixar o vosso like. Se depois de assistirem ao vídeo ainda não subscreveram o canal, subscrevam. Dessa forma, irão receber uma notificação sempre que for colocado um novo vídeo no canal. Boas criações ou mudas, um forte abraço.